Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para falar para vocês numa sequência de 4 vídeos das medidas cautelares e dando uma ênfase maior às prisões cautelares. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar aqui dos requisitos das medidas cautelares de uma forma diversa, uma parte geral dessas medidas cautelares no processo penal. No segundo vídeo falaremos para vocês das prisões em flagrante, depois no terceiro das prisões temporárias e ao final, no quarto vídeo, a gente fecha o ciclo falando das prisões preventivas. Ok? Tudo bem? Então vamos primeiro entender o seguinte. As medidas cautelares são um gênero trazido lá no Código de Processo Penal, do qual são espécies o sequestro, o arresto, as prisões, a hipoteca legal, a busca e apreensão. Neste momento, nós vamos falar das características que são gerais a todas as medidas cautelares. Depois, daremos uma ênfase específica às prisões. Tranquilo? Para isso, eu estarei seguindo um roteiro que foi distribuído para vocês e que vocês receberam durante as nossas aulas. Tá ok? E a partir daí, vocês podem seguir esse roteiro e fazer uma revisão na nossa matéria. Primeira coisa, nós devemos falar para vocês que as medidas cautelares, elas pressupõem 2 requisitos fundamentais. Na visão de uma doutrina mais moderna, nós precisamos demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O fumus commissi delicti refere-se à fumaça do cometimento de um delito. Estamos aqui diante do fato de que temos que analisar os indícios de autoria, os indícios de que a pessoa contra a qual essa medida cautelar vai recair tenha participado de qualquer forma dessa prática delitiva. Estamos falando então, portanto, do fumus commissi delicti. Outra situação que deve ser analisada, sobretudo nas prisões, é o periculum libertatis. Ou seja, é preciso verificar, para que se possa decretar uma medida cautelar, que há perigo na liberdade desse agente. Se esse agente continuar em liberdade, ele oferece perigo para a persecução penal como um todo. Tudo bem? A partir daí, a gente começa a analisar algumas características indispensáveis nas medidas cautelares. A primeira delas, a provisoriedade. Nenhuma medida cautelar pode operar ad eterno, ou seja, para sempre. Ela é, como o próprio nome diz, cautelar. Ela busca preservar, acautelar, resguardar o processo penal. Mas é lógico, em razão dos princípios constitucionais que nós temos, ela não pode durar ilimitadamente. O primeiro quesito, então, a primeira característica aqui importante para nós é a provisoriedade. Outra, a excepcionalidade. A excepcionalidade vem inclusive prevista lá no artigo 282 do CPP. O que é excepcionalidade? As medidas cautelares, em sua totalidade, elas são restritivas de direitos do cidadão. Seja ela o arresto, o sequestro, as prisões, a busca e apreensão, elas de uma forma ou de outra estarão relativizando princípios constitucionais. Considerando, e não se esqueçam deste detalhe, essas medidas, elas incidem sobre o réu, a sua liberdade, sobre o seu patrimônio, no momento em que nós ainda não temos decisão condenatória transitada em julgado. Então há de se observar desde o início que ela já começa violando princípios e garantias fundamentais. E aí uma pergunta que normalmente costuma cair nas nossas provas, em provas da OAB, por que se admite violar esses direitos e garantias fundamentais? A resposta é muito simples. Porque busca-se dar efetividade a um outro direito e garantia fundamental, como, por exemplo, a ordem pública, o que, por fim, nos permite concluir que não há princípios, em regra, de ordem absoluta na Constituição Federal. Para se prevalecer um princípio, teremos, logicamente, que relativizar um outro. Então, a excepcionalidade está diretamente ligada ao fato de que as medidas cautelares, sobretudo as prisões, elas devem funcionar como última ratio no processo penal. O que é a última ratio? A última ratio é nós só adotaremos essas medidas tão drásticas contra o cidadão se não houver a opção. Se não houver outra modalidade de proteger o processo, de resguardar a persecução penal. Tranquilo? E a partir daí surge para a gente outra medida fundamental, característica, que é a característica da proporcionalidade.
O que é a característica da proporcionalidade? Essa característica ela vem de um entendimento moderno da Constituição Federal, de que já que você vai relativizar um princípio, uma norma constitucional, uma garantia atribuída ao cidadão pela Constituição Federal, há que se ter uma proporcionalidade. Ou seja, eu não posso decretar uma medida restritiva dos direitos e garantias do cidadão sem que haja uma proporção dessa medida com o que se busca na tutela penal, na persecução penal. Exemplo, eu não vou decretar a prisão preventiva de um cidadão se ele, se condenado for, não ficará preso. Não há proporcionalidade em se decretar a restrição de liberdade de um cidadão, enquanto contra ele não há sentença condenatória transitada em julgado, se quando essa sentença transitar em julgado ele não ficará preso. Exemplo, decretar prisão preventiva nos crimes culposos. Nós hoje temos uma vedação expressa na lei quanto a isso. Não se pode decretar prisão preventiva nos crimes culposos, pois se o réu, depois de condenado, ainda assim não ficará preso, não é proporcional que ele o fique, enquanto as medidas ainda são cautelares. Em síntese, esses são os pontos mais importantes das medidas cautelares. E para finalizar, um detalhe, cobrado muito em provas de concurso, recentemente aí foi cobrado dos alunos ao fazer a prova de estagiário do Ministério Público aqui de Montes Claros. Contraditório postergado ou contraditório diferido. O que significa isso? Significa que o contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso 55, é medida de observância obrigatória a todos os litigantes em qualquer processo, seja judicial ou seja administrativo. Pois bem, como assegurar o contraditório ao cidadão numa medida cautelar? Por exemplo, foi pedido pelo Ministério Público ao juiz a busca e apreensão de um determinado bem. O juiz não poderia, nesse momento, abrir vistas ao réu para ele se manifestar sobre esse pedido. Mesmo porque, a depender da índole deste réu, ele com certeza inviabilizaria o cumprimento da medida depois de deferida pelo juiz. Nesse caso, então, a lei determina que as medidas serão deferidas, se for o caso, se estiverem presentes os requisitos, serão cumpridas. E tão logo sejam cumpridas, é obrigatório que se abra vistas dos autos ao réu para, através do seu advogado, exercer a sua defesa. Isso é o que se chama de contraditório postergado ou contraditório diferido. Ou seja, o réu terá acesso aos autos para dele se defender, exercendo o direito de participação na relação processual depois de concretizadas as medidas. Em resumo, são as principais características e os principais detalhes das medidas cautelares. Até o próximo vídeo, onde nós falaremos para vocês das prisões em flagrante. Um abraço, valeu, tchau!